Hoje eu fui tomar um café com um cliente meu, né, uma pessoa que investe comigo, e eu acho bem legal essas oportunidades, né, de entender o que está acontecendo, né, quais são as grandes dúvidas, né, na cabeça dos investidores agora, porque às vezes eu estou aqui no dia a dia, né, já tem muitos anos que eu invisto e tudo mais, então às vezes eu não estou muito atento, né, no que está rolando aí na cabeça de quem está começando a investir agora, como é o caso dessa pessoa, né. Basicamente a gente falou sobre ações, dólar e day trade. Então foram os grandes temas aí do café da manhã, né? Ele levantando a bola, né? Então assim, sobre ações, o que ele comentou, né? Ele falou, pô, Caio, é, por que oscila tanto, né? O que acontece, né? Que um papel sobe um dia, cai no outro dia, e como que eu me beneficio, né? Como que eu aproveito, né? Essas oscilações. E aí eu expliquei para ele, né? Tomando a ideia do Benjamin Graham, né? Que é um americano que viveu lá a época da Grande Depressão, né? E ele escreveu um livro muito bom, The Intelligent Investor, e lá ele dá uma metáfora que eu acho que é muito boa para entender o mercado de ações, que é, no curto prazo, o mercado ele é uma urna de eleição, e no longo prazo ele é uma balança. Então, como que funciona isso, né? Se a gente pegar aí, sei lá, a última eleição do Bolsonaro, né? A apuração, por exemplo, abriram as urnas do Nordeste. Aí, o que acontece? O partido de esquerda ele começa a ir na frente, na contagem de votos. Aí abriu a urna de São Paulo, aí o partido de direita, né, sei lá, o Bolsonaro começa a aparecer votos para ele. Então, a apuração ela é confusa. Assim, se você for 20% das urnas foram apuradas, então já vou apostar quem que vai ganhar, quem que vai perder. Você não consegue fazer isso, porque justamente à medida que a apuração vai rolando, né, vão indo votos para uma direção ou para outra direção. Então, no curto prazo, o mercado acionário também é assim. Hoje a ação está despencando. O que significa isso? Abriu a urna de quem está votando na queda, né? Mas amanhã tá, sei lá, dia seguinte a ação disparou. Por quê? Abriu a urna para quem acredita que a empresa que a ação vai se valorizar. Então, no curto prazo, essa coisa é confusa mesmo. Já no longo prazo, se torna uma balança, ou seja, se você bota mais peso num lado, a balança vai inclinar, bota mais no outro, a balança vai inclinar para o outro lado. Então, no longo prazo, você tem de fato uma direção, né, de para onde a ação está indo. Esse peso, né, em geral, é o lucro da empresa. Então, se a empresa começa a dar mais lucro ou segue, né, aquilo que era previsto, ou surpreende positivamente, enfim, são coisas que aí jogam o peso da balança, né, para o lado, no caso, da alta da ação, ou, né, vai jogar para baixo. Legal. Então, como que se beneficia disso, né, dessas oscilações? É aí que entra a diferença entre especulação e investimento. A especulação, você tenta ganhar dinheiro nessa urna da eleição. Então, hoje a ação está caindo. Então, você tenta entender, né, por que ela está caindo, o que está entrando no preço dela, por que essa urna tá nessa direção hoje. Então, igual a gente abriu lá no Nordeste, o partido de esquerda tá ganhando. Bom, por quê? Aí a tradição de votação do povo, assistencialismo e tudo mais. Nada contra, tá, o nordestino, estou só falando fato estatístico, né? Então, o que acontece? O especulador ele precisa saber isso. O que está acontecendo hoje que a ação está caindo? Né? Por que estão vindo os vendedores? E aí, no dia seguinte que a ação está subindo, por que estão vindo os compradores? Essa atividade de especulação ela é muito difícil, tá? Mas, enfim, né? Existem várias atividades difíceis na vida. O importante ela é um trabalho, ela é uma atividade. Realmente você tem que estar o dia todo, tem que estar acompanhando o que está acontecendo em Brasília, quais são as votações, alguns dados, né, sobre, se for a ação, né, alguns dados bem de dentro da empresa, não estou falando insider, mas estou falando dado específico sobre o mercado dela e tudo mais, ou se for, sei lá, o dólar, né, igual a gente conversou um pouquinho no café da manhã também, aí você tem que ver quanto da safra de soja que já fechou dólar, o que está acontecendo, quais são os fluxos, mudanças de lei tributária, enfim. É um trabalho, especulação é um trabalho, tá? Não é uma brincadeira, não é um jogo, não é um cassino. Então,
para 99% das pessoas, o que eu falo? Não vai nessa direção, porque você tem que realmente montar um negócio, tem que ter uma estrutura, um time, sei lá, alguma coisa nessa direção. O que dá para se beneficiar bastante com a oscilação das ações é operar o lado da balança, o lado do longo prazo, médio, longo prazo. O que a gente está falando? Aí depende do mercado, no caso de ações a gente está falando de pelo menos um ano. Então opera olhando, né, para esse horizonte, porque daí a urna não importa. O que está acontecendo hoje no dia 7 de outubro, se a ação está despencando ou está subindo, vai fazer pouquíssima diferença no dia 7 de outubro de 2021, tendo passado um ano, tendo passado mais ou menos 250 pregões. O que aconteceu no pregão de hoje vai fazer pouca diferença. Então, basicamente, se a empresa está dando lucro ou teve alguma mudança muito positiva, a ação vai ter subido ao longo de um ano. É mais ou menos assim, tá? Então, esse foi o nosso papo. Eu falei para ele, né, evitar a especulação. Acho que especulação é coisa de profissional. A gente não tem muita capacidade, porém, investimento a gente tem total capacidade e dá para fazer bastante dinheiro. Às vezes o dinheiro vem no curto prazo, porque você monta a posição para um ano na ação, mas a ação disparou em 30 dias. Legal, maravilha, você vai botar no bolso e legal. O lucro veio antes do previsto, mas se precisar aguardar também um ano para isso, não tem problema. A outra coisa que a gente conversou foi sobre o dólar, né? E aí o dólar, ele me questionou, né? Ele falou, pô, ainda vale a pena comprar, né? Tá 5,60 mais ou menos, né? Já não subiu muito, né? Vale a pena e tal. E aí o que acontece, né? Como investidor, a gente tem que colocar o dinheiro onde vai, quase certamente, a gente vai ter mais dinheiro no futuro. Essa é a ideia. Então, você tem que ser muito rigoroso onde você vai colocar. No caso do dólar, no longo prazo, a tendência é você ganhar dinheiro. Não tem como fugir. Por quê? O dólar são várias, tá? Eu quero fazer um vídeo curto, então não vou entrar muito em detalhe, mas a inflação do país vai bater diretamente no câmbio, o crescimento do país também vai bater, a diferença entre os juros aqui do Brasil e os juros lá de fora também, a instabilidade política, enfim, tem tudo, né, todas as condições para que, com o passar do tempo, o real vá perdendo valor e o dólar vá ganhando valor. Então, no longo prazo, vale a pena ter dólar? Sim, vale a pena. Agora, isso significa que eu sei que vai subir, que certamente vai subir? Não, a gente não sabe nada do futuro, né? E aí é até interessante, eu estava falando para ele, se eu fosse apostar, tá, alguma coisa, eu apostaria que o dólar vai cair do 5,70. Eu apostaria, sei lá, indo lá mais para perto de 5. Mas, se você me perguntar o que eu tenho na minha carteira, eu estou comprado em dólar. Então, por quê? É a diferença entre especulação e investimento. Se eu fosse especular, eu especularia que o dólar vai cair. Mas eu não tenho condições, eu já não faço mais isso. Houve o tempo em que eu operava lá na mesa de operação, no banco. Não faço mais isso, não faço mais especulação. Então, eu penso isso, penso que o dólar vai cair. Vou apostar que o dólar vai cair? Não vou fazer isso, porque a chance de eu perder versus a chance de eu ganhar, eu acho que é muito ruim essa relação. Então, não vale a pena. Prefiro fazer o quê? Prefiro continuar comprado em dólar, com um percentual do meu patrimônio que eu vou sempre ter em dólar, e é isso. Então, se o dólar continuar disparando aqui, legal. Se o dólar cair, eu vou perder um pouco, mas vou ganhar em vários outros investimentos. Então, acredito que meu patrimônio vai subir. Acredito que sobe mais se o dólar cair do que se o dólar subir, porque se o dólar cair, eu vou perder dinheiro com o dólar, mas vou ganhar provavelmente em todo o resto que eu tenho de investimento. Então, basicamente é isso, né? E o dólar, ele tem uma questão específica, né? Que ele é uma proteção. E proteção, em geral, fica mais cara quando a gente usa, quando ela funciona. Então é igual um seguro de carro. Você foi lá, bateu, teve uma perda total, legal, a seguradora te pagou tudo, bonitinho, você foi lá e comprou outro carro. Vai renovar esse seguro, vai estar mais caro. Por quê? Se você bateu, a chance de você bater de novo, segundo a avaliação da seguradora, ela é alta. Com o dólar, o que acontece? O dólar estava lá, bonitão, 4 e pouco, não sei o quê. Aconteceram várias coisas aí no mundo, desde pandemia até coisas locais aí de confusão política no governo Bolsonaro, que o dólar está a 5,60. Isso significa que, do ponto de vista de proteção, né, talvez a gente tenha mais chance do dólar ir a 6. Por quê? Se foi feita uma barbeiragem tamanha para o dólar ir lá de 4 e pouco para 5,60,
O que impede de ter mais uma barbeiragem grande ou uma barbeiragem pequenininha, mas que faça o dólar ir para 6 e continuar? Então, o dólar, tá? Ele é diferente de bolsa. Bolsa, em geral, quando uma empresa cai muito, quando uma ação cai muito, a gente quer comprar. A gente só tem que avaliar, né, se a ação está caindo porque a empresa é muito ruim e vai ficar ruim, ou se é porque a empresa é ruim, está acontecendo algo ruim, mas ela vai reverter. Então, a gente só tem que avaliar isso. Com o dólar é diferente. Quando o dólar sobe, apesar, né, de talvez o brasileiro, por não ter muito dólar, ele até pensa assim, vou vender, né, o dólar. Mas ele não é assim. Em geral, quando o dólar sobe, você quer comprar mais, porque a coisa está desandando. Se a coisa está desandando, a gente não sabe até onde vai. É o caso agora. Então, a gente não sabe. Então, o dólar, eu aposto que ele vai cair, mas eu sigo comprado, porque ele é a minha proteção. E assim vai ser. Então, essa é a minha opinião sobre o dólar, né? Ele é mais como uma proteção. Você tem que ter na minha visão, né, como investidor, um percentual do seu patrimônio vai estar em dólar e ponto final, tá? Bom, sobre day trade, né? É interessante, né? O que eu falei para ele, né? Ele gostou, então vou falar a minha visão, né? É como se fosse assim, a gente trabalha... Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro sem muito esforço. Então, seja lá qual for o tamanho do seu patrimônio, você se esforçou muito para montar ele, ponto final, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, pega todo o seu dinheiro e abraça ele, né? Fala, ninguém vai pegar isso aqui. Por quê? Todo mundo quer o seu dinheiro. Se você deixar o seu dinheiro em cima de uma mesa no restaurante, você vai almoçar e bota todo o seu patrimônio ali em cima da mesa, vai passar alguém ali e correndo vai levar. Essa é a realidade. Todo mundo quer o seu dinheiro. Então, primeira coisa, né? Abraça ele e protege. Ninguém vai pegar meu dinheiro. Depois disso, você seleciona muito bem e pega um pouquinho do seu dinheiro e coloca onde você quer. Por que você quer aquele lugar? Porque você acha que vai te retornar mais dinheiro. Então, vou tirar um pouquinho aqui, vou colocar aqui, porque eu acho que daqui a X tempo eu vou ter mais dinheiro ali. Mas existe uma multidão querendo seu dinheiro. Então, você vai ter que pegar esse seu pouquinho de dinheiro, passar por cima de um monte de gente e colocar lá no lugar que você acha legal. Não é o lugar que está mais iluminado, que está um monte de gente gritando para você ir. Porque onde está um monte de gente gritando para você ir, é onde você vai deixar o seu dinheiro no caminho. Essa é a realidade, tá? Não sei se é porque não sei se eu sou meio transtornado, né? Vou falar com a minha terapeuta sobre isso, mas enfim, essa é a minha visão de mundo. Então, o day trade, o que acontece? Está aí, placa em todo lugar, né? Tá todo mundo fazendo day trade é muito bom, não sei o que lá e tal, legal. Por quê? Porque estão vendendo curso, estão ganhando com isso aí. Por que a pessoa está vendendo curso? Por que ela não está fazendo day trade para ela? Enfim, pula isso daí e vai aonde você acha, bota o seu dinheiro, aonde você tem uma certa confiança de que vai te retornar mais dinheiro. Day trade é esse caso? Na minha opinião, tá? Nada contra quem faz, se você quer fazer, pode fazer, nada contra, tá? Nada errado quem faz, quem não faz. Eu, Caio, não faço. Eventualmente até faço um day trade, mas não é porque era day trade. Sei lá, comprei por alguma razão, o mercado foi favorável e aí saí no mesmo dia. Raríssimo, nem me lembro a última vez que eu fiz isso, mas pode acontecer, já fiz já. Então é isso. Então, na minha visão, não vale a pena, porque se eu vou operar o day trade, na minha opinião, eu tenho pouca chance de ganho. Vou comprar agora porque a ação vai subir, sei lá, porque o dólar, né, ou porque o mini índice vai subir 200 pontos. Então, vou comprar agora para vender dali a 200 pontos. O mini índice pode cair 200 também, pode cair 300, pode cair 500. E aí, eu vou ficar esperando, eu vou estopar. Não, estopei. Então, amanhã eu entro para ganhar. Na boa, meu tempo vale mais do que isso. Então, assim, quase que qualquer atividade que eu gaste meu tempo raciocinando, minha energia, eu acho que vai me retornar mais dinheiro do que isso. Então, especialmente o investimento, né? Se eu gastar o meu tempo estudando uma determinada empresa, estudando um determinado... fazendo um balanceamento da minha carteira, quanto que eu vou ter em dólar, um investimento em dólar, então já tenho um dinheiro lá no exterior, qual ativo que eu vou comprar. Eu acho que esse tipo de coisa me retorna muito mais dinheiro do que o day trade. Então, foi o que eu falei para ele. Passe essa multidão, esquece essa multidão, protege o seu dinheiro e bota onde você, exclusivamente você, acha que vai dar dinheiro. Mas eu não tenho conhecimento de tudo. Realmente, a gente
a gente depende de pessoas, faz parte isso. Seja lá o que você for fazer, você vai precisar de alguém para fazer junto com você, estar com você e tudo mais. O que eu sugiro, né? Escolha pessoas, nesse seu pulo de multidão, ache pessoas que tenham interesses alinhados. O que significa isso? O pessoal fala em inglês, né? Skin in the game, enfim, alguém que entre junto com você. Então, sei lá, vou construir para vender, né? É uma ideia muito comum, principalmente aqui na cidade que eu moro. As pessoas querem construir um imóvel, botar para venda e ter um lucro. Então, não constrói para morar, constrói para vender. Legal, mas você vai deixar dinheiro com o arquiteto, vai deixar dinheiro com o consultor, mas tem um monte de consultor falando, né? Construa para venda. Só que qual que é o problema? Ele não quer que você realmente tenha um lucro nessa venda, né? Ele quer que você construa, porque ele vai ganhar no processo de construção. Tem o arquiteto também vai ganhar no processo de montagem do projeto, e não com a sua venda final lá na frente. Então, nada contra o arquiteto, nada contra o engenheiro, só estou falando que o que tiver mais explícito de pessoas chamando e pedindo, né, vendendo o serviço, muito provavelmente é para você deixar um dinheiro ali, não é para te ajudar a de fato crescer o seu patrimônio, tá? Então, no meu caso, né, falando especificamente de investimento, clientes meus só investem em coisas que eu invisto. Então, pelo menos, assim, claro, né, cada um tem o seu dinheiro, tem a sua opinião. Alguns, eventualmente, escolhem, né, fazer um investimento que eu não faço, até que eu não aconselho fazer, mas é raríssimo isso. Em geral, o que acontece? Eu faço um investimento para mim, porque eu acho bom, é esse investimento que eu vou eventualmente sugerir, né? Isso aqui eu acho legal, tal, a pessoa quiser, é bacana. É a forma que eu achei no meu mercado de ter um alinhamento entre o que eu faço e o que o cliente está fazendo, tá? Encontre isso nos outros mercados. E day trade, na minha opinião, é exatamente o oposto disso. Você vai achar inúmeras pessoas vendendo curso. Não vai achar ninguém fazendo day trade e sei lá, te dando um percentual dos lucros, ou amarrando quanto você vai pagar em cima dos resultados que você vai ter. Não vai encontrar esse tipo de coisa porque é ruim, porque não dá tanto dinheiro no longo prazo, não dá dinheiro, na minha opinião, tá? Enfim, é só isso. Espero ter ajudado aí. Às vezes essa dúvida desse meu cliente pode também ser sua dúvida, pode te ajudar de alguma forma, tá? Então é isso.